Olá, amigos e amigas, mais uma hora do café. Sabe aquele papo bem gostoso, bem informal que a gente faz toda sexta-feira, 19h30? É aqui neste canal. E aí eu quero já convidar vocês para compartilhar, para se inscrever no canal, fazer perguntas, comentários, criticar, aquilo que vocês acharem melhor. Bom, hoje eu estou com um convidado muito especial que vai falar sobre um tema que eu adorei quando eu fiquei sabendo, quando eu conversei com ele, e que, por uma questão de ficar honrado nesse processo, ele é meu sobrinho, né? O Yuri Parra Castilho. Que ele vai, nós vamos chamar ele de Yuri Castilho, tá? O Yuri só. O Yuri é um doutorando em solos, é formado em geologia e ele vai se apresentar melhor nesse nosso bate-papo, que você já sabe que é totalmente informal. Embora ele esteja lá numa cidade chamada Piracicaba, né, Yuri? Exatamente. Em Piracicaba, eu estou aqui em Lucélia, em vez de tomar café, eu estou tomando a minha vida. Muito bem. Aqui nós vamos conversar sobre um dos temas que eu acho que tem uma importância muito grande hoje e que ele vai falar a respeito disso, de como é que eu posso recuperar o solo. E ele está fazendo um estudo, o doutorado dele, justamente nesse tema, de achar uma solução baseada nas coisas da natureza, ou seja, plantas recuperando e mexendo e extraindo metais. Aqueles metais que podem estar fazendo algo, pode estar deteriorando, né? Não sei se a palavra é essa, Yuri, mas você já ajusta aí, deteriorando o solo. Isso faz uma diferença muito grande. Mas vamos fazer o seguinte, Yuri, a partir de agora, você começa a se apresentar e vamos conversando sobre esse assunto que eu julgo ser muito importante para que a gente saiba e para que as pessoas que vão assistir a nossa hora do café fiquem sabendo um pouquinho mais. Yuri, a palavra é sua. Bom, muito obrigado. Agradeço o convite aqui de estar podendo compartilhar um pouco da minha história e do meu trabalho aí, da minha pesquisa atualmente. Bom, você já fez uma introdução, né? Então, eu sou geólogo, trabalhei com a parte de pesquisa mineral na região da Amazônia e nesse período, né, a gente utilizava muito o solo como um guia, né? Um guia do que a gente tinha de rocha na subsuperfície. Então, a gente utilizava análises químicas para tentar inferir, para tentar descobrir se a rocha ali, que gerou aquele solo, aquele material de origem, poderia possuir metais, né? Com interesse econômico. O interesse, então, de achar uma jazida mineral. E nessa oportunidade que eu tive de trabalho, eu percebi que as técnicas que a gente utilizava, independente da posição da paisagem, independente do tipo de solo, as técnicas de amostragem e análise química do solo, eram mais ou menos as mesmas. E eu, como geólogo, desconhecia muito do que é o solo. E aí foi então quando eu fui procurar a, o pessoal aqui, o atual orientador, professor Tiago Osório, que é professor da parte de Geoquímica de Solos na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, também conhecido como ESALQ, né? Escola de Agricultura da USP. Então, entrei em contato com ele por volta de 2019 e bolamos um plano, que é uma parte do que a gente vai conversar hoje, né? Sobre isso das plantas, então, extraírem, servirem como meio, né, de extração de metais, de recuperação do solo. E, bom, veio pandemia, vieram, né, outras oportunidades de trabalho, tive um pause, né, nesse projeto que eu retomei, então, no ano passado, né, iniciando aí o doutorado na parte de solos. Então, é daí que vem o interesse, é daí que surgiu, vamos dizer, a sementinha, e basicamente agora, então, estamos aí engatados nesse projeto. Bom, então vai aqui a primeira pergunta, Yuri. Há uma questão básica, né? Quando você fala de que para que você tenha a produção agrícola, você precisa colocar
alguns materiais, os adubos que têm metais neles, né, que vão ter para melhorar a qualidade do produto ou para aumentar, né, a produtividade. E depois de um certo tempo, nós sabemos, né, que aquela terra, aquele solo fica contaminado, né, porque algumas vezes. Como é que vocês chegaram nesse ponto interessante de descobrir que a planta agora, ou determinadas plantas, né, podem extrair esse metal que não que está em excesso no solo, né? Eu acho que é isso que você me Uhum. corrija depois, tá? E começar a deixar o solo novamente em condições de, sei lá, condições normais. Eu não sei se seria essa palavra, mas deixar o Sim. solo recuperado, vamos dizer assim, recuperar o solo para novos tipos de plantações e para ter também produtividade. Como é que foi isso? Conta para a gente. Perfeito. As plantas, elas já fazem, né, esse processo de extração, né, de elementos químicos e grande parte deles são metais, né? Metais que então vão ser transferidos na cadeia alimentar até a nossa ingestão, seja, por exemplo, por meio da ingestão de uma planta, ou seja, pela ingestão de um animal que se alimentou de uma planta. Então, tudo, né, vem do solo no sentido de, né, tem a origem como, vamos dizer, produtor primário, né, o solo. Então, assim, num ambiente natural, as plantas já efetuam essa ferramenta, né, de extração. Então, por exemplo, o cálcio, o magnésio, né, que são elementos constituintes das plantas, também são elementos nutricionais, né, para as plantas quanto para a gente. Exercem uma série de funções celulares, exercem uma série de, vamos dizer, de regulações de enzimas, de processos bioquímicos, né, tanto no nosso corpo quanto nos dos outros animais. É, Agora, sobre a questão de descontaminação do solo, né? a, a técnica, vamos dizer assim, de utilizar plantas para controlar um passivo ambiental, um problema, né? Uma outra forma de chamar um problema, ou um potencial risco, perigo, né, para a saúde, ela já vem assim do final do século passado. Então, que é um grande termo que se usa, que é fitorremediação. Então, uma série de plantas, elas conseguem ou estabilizar o metal nas suas raízes, ou elas, por exemplo, volatilizam alguns compostos, por exemplo, contaminantes como óleos, etc. Algumas plantas acabam, né, volatilizando o efeito somado da, da, das raízes dos micro-organismos do solo, junto com esse material, que geralmente, que nem eu falei, né, coisas mais orgânicas, compostos orgânicos, podem ser volatilizados e reduzir um composto que é tóxico uma certa forma, numa certa composição, ele pode ser quebrado em coisas não tóxicas. Então, esse é um tipo de fitorremediação. E que é o que a gente vai focar mais, é essa parte de extração, que seria então a fitoextração. Faz parte de um grande conjunto de técnicas, né, que é o destino do material, o destino do metal ou o destino do contaminante. Então, extração é porque ele vai ser translocado, ele vai ser removido do solo e vai para a parte aérea da planta. Ele não fica, então, na raiz. Então, começaram, né, os pesquisadores aí focados nessa parte de botânica, de solos, a parte de geoquímica, perceberam então que tinha plantas mais tolerantes a esse tipo de exposição e plantas menos tolerantes. Então, eles focaram nessas, né, plantas que são mais tolerantes e viram que elas podiam ser utilizadas, que elas conseguiam sobreviver a altas concentrações e ajudar, muitas vezes, a resolver um passivo ambiental, um problema que era muito caro de ser resolvido de outra forma. Por exemplo, para finalizar essa resposta,
você tem um derramamento, ou você tem uma área que está contaminada por algum material, um metal, de uma usina de fundição, seja qual for a razão, mas uma área com muito metal. Para você estabilizar aquilo, ou você controlar aquilo, você teria que escavar uma área muito grande, retirar um volume de solo muito grande. Isso seria muito custoso, ou isso seria quase impossível de ser executado. E aí eles começaram a utilizar então plantas para estabilizar isso. Então algum mecanismo, ou na realidade uma combinação de mecanismos das plantas, das raízes, dos micro-organismos do solo, gerava uma situação de estabilidade. Aí é o que eu disse, aí depende do destino do metal, você vai chamar de um nome. Se ele fica, por exemplo, na raiz, chama-se de risoestabilização. Se ele é translocado, se ele é deslocado do solo para a parte aérea, fitoextração e assim por diante. Fitovolatilização, como eu disse antes. Enfim, tem uma série de mecanismos. Então, quer dizer que, por exemplo, uma indústria, vamos, você citou o caso da metalúrgica, e aí, uma indústria metalúrgica que está poluindo de alguma forma a, as nascentes ou a terra, porque depois aquela água vai para o solo, ela pode utilizar de uma forma muito mais econômica, fazer a recuperação desse solo, né, nas margens daquele riacho do rio que está sendo contaminado. Ela pode descontaminar utilizando uma coisa muito mais simples, né? E a mesma coisa, bom, depois a segunda pergunta vem nesse contexto de isso também serviria, por exemplo, eu não sei, aí você vai me dizer, eu não sei se, por exemplo, quando você tem uma grande área de plantação, um agronegócio, uma fazenda, se você é contratado ou esse estudo é feito na hora de colocar esse tipo de os adubos ou aquilo que necessita para a plantação. Porque eu sei que tem os agrônomos e muitas dessas empresas, essas grandes empresas têm os agrônomos, as grandes cooperativas e tudo. Né? No seu caso, o seu pai é o agrônomo que trabalhava com isso. Né? Mas eu nunca, eu sinceramente não ouvia falar, por exemplo, de um estudo geológico. Isso é não me parece muito comum, né? Uhum. É ou não é comum essa coisa? Porque a gente não ouve muito. E eu acho que isso que você está fazendo devia chegar para as pessoas para dizer da importância desses estudos que são feitos para a nossa saúde. Eu posso estar comendo um determinado vegetal que está Uhum. extremamente contaminado com um metal pesado, isso a gente já sabe, mas ninguém tem ainda essa história de que pode ser feito do mesmo jeito que você contamina, você pode descontaminar utilizando. Há essa preocupação das empresas e das organizações que utilizam, ou ainda não tem essa preocupação? Perfeito. Sobre a questão das empresas, hoje em dia, né, existe um cálculo, né, que é feito, vamos dizer assim, com todas as etapas da cadeia produtiva, né? E aí você consegue medir quanto que você emite, por exemplo, de gases do efeito estufa, qual é o seu impacto, o impacto da sua atividade no ponto de vista de aquecimento global, poluição e tudo mais. Então, assim, hoje em dia as empresas estão ganhando mais foco nisso, porque existe um movimento, né, que as pessoas estão mais conscientes sobre isso, os investidores estão mais exigentes sobre isso, né? Então é um esforço conjunto, né? Não existe nenhuma atividade, né, que não exerça impacto, né? Nenhuma. Perfeito. Seja, né, existe um. Claro que o impacto visual de uma mineração é muito mais severo do que o impacto visual de uma plantação, né? E aí existe uma certa construção, né, midiática também em torno disso para recriminar, mas assim, não existe como, né? Assim, nós teríamos que abrir mão de ter muitos confortos, né? Celulares, carros, enfim, né, tudo que a gente tem para a gente deixar de
né, de exercer atividades mais predatórias, como a mineração de fato é. Bom, dito isso, voltando para a questão das empresas e esse cálculo, né, essa pegada de carbono, então as empresas estão tentando inserir atividades ali dentro da sua cadeia produtiva para que esse impacto final, essa soma, né, dos impactos sejam reduzidos. Então as empresas estão sim procurando formas, mecanismos, né, para inserir isso. Do ponto de vista da contaminação natural, que você falou, é uma área que se chama de contaminação geogênica, ou seja, que ela é gerada de formas naturais. Então, a evolução, né, daquela rocha, né, na superfície do planeta, ela vai gerar um solo que naturalmente é já mais enriquecido em metais, que pode, de fato, gerar uma um risco, né, para a saúde humana. No Brasil, não existem muitos estudos, uma área, vamos dizer, dedicada a esse tipo de estudo, mas existem casos, né? Por exemplo, se não me engano, na cidade de São Paulo tem uma região que existia muito bário na água, naturalmente por conta da rocha, né, que existia ali. Enfim, então, existem algumas rochas que são muito especiais, elas não acontecem de uma forma muito. Não tem uma área expressiva, né, no nosso país. Alguns outros países, como por exemplo a Nova Caledônia, é basicamente coberta, né, feita por essas rochas. São rochas muito ricas em níquel, cobalto, cromo, que são metais que, em geral, a gente chama de metais pesados e que, se consumidos em excesso, podem gerar problemas, né? E uma outra questão é a contaminação, por exemplo, o uso de adubos no Rio Grande do Sul, como um todo, no sul do Brasil, eu diria, os vinhedos, né, recebiam muita fertilização de micronutrientes. E aí os micronutrientes seriam basicamente esses metais, cobre, níquel, que as plantas precisam também ingerir para produzir melhor, né, para ficarem mais saudáveis. Então, hoje em dia, existem muitas áreas que o adubo foi aplicado de uma forma sem muito controle, sem muita dosagem ideal, sem um estudo de como aquilo fica, se comporta, permanece, enfim, né, do destino desse material no solo, da interação dele com o solo. E hoje em dia são áreas que têm uma elevadíssima concentração de metal e onde não é recomendado, por exemplo, o consumo do material que pode ser produzido ali. Essa é uma questão interessante que, para muitas vezes, você não tem. Eu estou dizendo isso porque, antes de estar conversando, às vezes, com as pessoas não têm muito esse conhecimento sobre esse assunto. Na verdade, assim, tudo está saindo do solo, né? Está passando para as plantas, como você disse, nós ou nos alimentamos diretamente do produto da terra, ou através dos animais que a gente alimenta, que se alimentam do produto da terra. Vamos dizer, a carne, por exemplo, carne bovina, a, a, o frango, está todo mundo saindo daquele mesmo processo. O que é importante para mim, que eu percebi, é que, primeiro, existe um preconceito muito grande, às vezes, de você chegar e falar: nossa, isso aqui é um material pesado e que vai fazer mal para a saúde. Existe um preconceito, uma falta de conhecimento, precisaria, na minha opinião, aí quero que você dê também a sua opinião, falta esclarecimento para a população em geral daquilo que, olha, isso aqui em grandes quantidades é perigoso, mas em pequenas quantidades não tem problema nenhum, é até necessário para o seu corpo, né? Então, a ideia de que uma vez, quando eu era menino, a minha avó que falava, porque alguém chegou para ela e disse: não pode comer muito espinafre. Se comer espinafre, pode ficar com mercúrio no corpo. Não, e quando ela falou isso para mim, né, eu lembrava daquele. Eu tinha um joguinho que tinha um mercúrio.
né? Aquele líquido que estava rodando. Eu comecei a imaginar a minha barriga cheia daqueles negocinhos rodando. Aí, quando a minha mãe falava, bom, agora tem espinafre, eu não queria, não vou comer. Eu imaginava que ia ter mercúrio. Isso eu estou falando para um jovem, né? Eu era uma criança, quase já estava entrando na adolescência, e morava numa grande cidade que tinha acesso a uma cultura, tinha uma escola muito boa, e aí a gente foi aprendendo, mas eu fico imaginando aquelas pessoas que estão, às vezes, não têm esse acesso. Eu estou falando, eu morava numa cidade como São Paulo, grande, tem uma série de coisas, mas também existiam os seus preconceitos. Para esse trabalho, você está encontrando também esse tipo de resistência, esse tipo de preconceito na hora que você está fazendo seus levantamentos, estudando esse assunto? Uhum. Eu acho que assim, hoje em dia, né, o meu projeto ele tá tentando utilizar parcerias com empresas, né, de mineração, para, digamos assim, nenhum processo de extração é eficiente, 100% eficiente. Nossa alimentação não extrai todos os nutrientes do que a gente come, né? Um processo que vai pegar uma rocha e transformar ela numa barra de metal também não é 100% eficiente, né? Nada consegue ser 100% eficiente. Então, o resíduo produzido por esse material, ele ainda contém um pouco de metal, que aí ele geralmente é armazenado ou na forma de pilhas ou barragens, como a gente já viu, né? Por exemplo, mineração de ferro, ela utiliza barragens porque o volume minerado, né? Utilizou, na realidade, hoje em dia, as barragens da mineração de ferro tendem a ser pilhas secas, né? Não se usa mais água justamente por causa do risco das coisas que já aconteceram, né? Então, a tecnologia, o avanço da tecnologia permitiu que isso fosse feito agora um processo sem água, né? Que chegasse no final sem água. Mas, enfim, então, dos metais de mais alto valor, que não se minera tanto quanto o ferro. Depois a gente pode entrar um pouco nessas especificidades assim, mas a questão é essa: nenhum processo é eficiente e a produção de um metal gera resíduos, né, que ainda contém esse e outros metais. Então, isso vai ser armazenado em cima do solo ou, ou dentro do solo, muitas vezes, porque aquilo não tem mais interesse. E a partir do momento que aquele material não tem quantidade, teor o suficiente para ser reprocessado, porque se ele for reprocessado, ele daria prejuízo, ele não estaria produzindo lucro, que é de fato o interesse, né, da empresa em extrair o metal. Então, a nossa estratégia é abordar essas empresas e propor essas soluções, então, de utilizar plantas para que a gente possa, então, extrair aquele metal. Do ponto de vista de conversas com as empresas, o interesse, de fato, ele é alto. Muitas vezes, o que a gente acaba batendo de frente, assim, são interesses, por exemplo, muito se diz, né, de ser sustentável, porém, quando é assim algo que é inovador, algo que é diferente, existe pouco incentivo, né? Até que uma coisa se prove, né, certa. Se todo mundo soubesse os números da Mega Sena, estava fácil, né, ganhar. Então, assim, é isso. Então, a gente vai testando coisas para a gente conseguir chegar numa solução. Porque a nossa ideia é usar esse material, né? Então, pegar esse material que ainda tem metal, usar a planta para extrair o metal, e aí depois a gente vai processar a planta. Da mesma forma que a gente come um espinafre para ganhar mercúrio, né? A gente, brincadeira, claro, né? Assim, a gente vai extrair o metal dessa planta para que a gente consiga ter lucro também disso. Aí que vem aqui eu falei, tem algumas especificidades, porque metais que são muito baratos, por exemplo, uma tonelada de ferro é menos de US$ 100. Já chegou a custar mais, mas é um metal que é barato. Uma tonelada de nióbio, né? Nióbio já se vende por, sei lá, acho que por quilo, né? Porque o preço é muito maior, ou enfim, outros metais de mais alto valor agregado.
Então, assim, com as empresas, a maior dificuldade muitas vezes é a oportunidade de tentar, né? Porque muitas vezes temos segredos industriais, segredos de processo, existe, né, um medo muito grande da exposição negativa na mídia, né? Porque já é uma atividade, como eu falei, que tem já um problema, né, de exposição na mídia. E com as pessoas em geral, assim, é o que você disse, realmente existe um desconhecimento, né? Porque aí a gente acaba indo para uma ciência base que muita gente não gosta, né? Que é a parte de química, né? Enfim, então, de fato, e do que a gente vê no colégio, a gente não é, vamos dizer assim, ensinado a pensar dessa forma, né? A gente aprende, né? Pelo menos aqui no Brasil, a gente aprende para o vestibular, enfim, né? Aí é uma outra questão de ensino. A gente aprende para tirar nota, né? Eu estava Exato. numa conversa, você sabe, olha, realmente, se você perguntar para mim se eu lembro alguma coisa de química, eu não lembro nada, a não ser H2O, eu acho que é muito, né? Mas há pouco tempo atrás eu entrei nas minhas coisas e vi lá aquela tabela, né? Da, que eu tinha que usar, mas se você me perguntar por que eu usava aquilo, eu não sei. Eu só tinha que usar aquilo porque o professor queria, o professor de química, é aquilo. Então, olha só o que você está me dizendo. E aí vou complementar. Primeiro, falta informação. Precisa, as pessoas precisam ter mais informação para que se transforme em conhecimento. O segundo lógico que nós estamos, o mundo inteiro, num sistema capitalista que ainda precisa comprovar que aquilo é sustentável e dá lucro, tem produtividade para você fazer, né? Então, esse é o grande estudo. Então, algumas das empresas falam, não vai mexer, porque aqui a gente já tem um processo que já traz um montão de coisas. Mas é isso que eu acho que nós precisamos passar e que a hora do café tem esta intenção também. De que é preciso que a gente avance e comece a estudar para evoluir e para ter comportamentos adequados, né, à nova realidade, ações inovadoras que vão gerar novos comportamentos, até na hora de consumir determinados materiais, de exigir, por exemplo, saber exatamente de onde vem aquele produto e se tem. Não, não é só o selo do, do órgão que faz o registro e faz a fiscalização, mas saber que aquilo tem um grupo de pessoas que está estudando sobre o assunto, está buscando novas alternativas para melhorar a nossa qualidade de vida. No fundo é isso, porque se eu consigo recuperar um determinado lugar que está contaminado, ele vai nos servir para produzir mais alimentos. Quase, eu penso desta forma, por isso que quando eu pensei em convidá-lo, eu imaginei o seguinte, poxa, será que a gente porque a gente fala de geologia, né? Essa palavra, né? Ela é bonita, mas a gente fica imaginando só exatamente isso. O que faz o geólogo? Ele estuda para ver se tem condições no local para botar uma fundação ou para trabalhar em mineradora. E é o que você está me dizendo, isso vai muito além de simples. Tem todo um estudo, né, que facilita a vida das pessoas, que dá sentido. Eu não sei se é talvez a minha idade que eu começo a tentar entender melhor algumas coisas e alguns passos. Agora, a terceira pergunta que vai lá. Me dê alguns casos em que você tem já descoberto alguma planta que, por exemplo, pega aí e consegue, de certa forma, extrair uma grande quantidade, vamos dizer, de ferro de um solo contaminado. Existe já alguma planta, alguma coisa que o senhor está estudando? Bom, existe, aí a gente tem que discutir um pouquinho da parte da evolução, digamos assim, das espécies para a gente poder entender que existem algumas diferenças, né? Sim. Então, por exemplo, que nem eu disse, daquelas rochas que ocorrem, né, pouco no território do Brasil, mas ocorrem.
E a gente tem ali uma história, né, de milhões de anos de evolução, né, de micro-organismos, de evolução de organismos mais complexos, né, e de interação entre a parte que a gente chama de exógena, né, da superfície do planeta, atmosfera, hidrosfera, com a litosfera, que seriam as rochas. Então, né, isso, que nem eu disse, esse material de origem, né, essa rocha, entrando em contato com isso, lembrando, né, que a maior parte das rochas se forma, se cristaliza, né, elas viram um sólido em grandes profundidades do nosso planeta. Então, quando a gente tira elas dessa condição de pressões e temperaturas mais elevadas e coloca elas na superfície, elas precisam se reequilibrar com esse novo sistema. Assim como a gente, sob pressão, muda, Sim, né? perfeito. Psicologicamente ou até fisiologicamente, né? Nos dois, né? Então, Nos os dois. dois. Então, assim, é isso que acontece. Então, essas rochas vão se transformando, geram um solo e existe toda uma interação extremamente complexa, né, entre a biosfera e as outras esferas que são mais inorgânicas, vamos dizer assim, né? Então, sobre esse tipo de rocha, né, de solo, existe uma flora muito específica, né? E aí, se a gente, por exemplo, vai falar de ferro ou de níquel, né, a gente chama que essas plantas são hiperacumuladoras. Aí, e elas conseguem não só tolerar aquele ambiente, mas elas têm mecanismos de sobrevivência que fazem como se basicamente o metal não existisse ali, ou ela não tem, ou ela utiliza ele em algum processo, ou enfim, ele não é relevante para a existência da planta ali, para que os seus processos bioquímicos ocorram. Maravilha. Então, existem essas plantas que já são muito, né, específicas, desenvolvidas, né, evoluídas nesse ambiente de estresse, só que tem um problema, né? Essas plantas, elas são pouco conhecidas, principalmente num país como o Brasil, que é muito grande, e uma questão de, enfim, de investimento em pesquisa e do interesse que existe sobre isso. Não é, claro, querendo problematizar isso, mas é uma característica nossa, que nem eu falei, países que têm única e exclusivamente, ou quase isso, né, desse tipo de rocha, já tem uma flora total, o país inteiro é uma flora diferente. Então, eles têm, claro, mais estudos sobre plantas hiperacumuladoras de metais. É isso, é uma característica do ambiente. Perfeito. Então, o que a gente tenta, né, aqui no Brasil é, claro, é identificar essas plantas. Existem trabalhos de outros pesquisadores aí que estão nessa linha de investigar plantas hiperacumuladoras para utilizar elas de diversos fins. E o nosso forte aqui, né, digamos assim, a nossa experiência, né, do grupo é na parte de geoquímica, né? Então, a nossa ideia é a gente criar condições para outras plantas, digamos assim, plantas comuns, para que elas tenham a capacidade de crescer nesse ambiente, independente se elas são hiperacumuladoras ou não. Entende? Então, assim, a nossa ideia não é nem focar tanto na planta, é a gente ter o conhecimento dos processos de geoquímica para que a gente possa moldar o ambiente para dar as condições para ela. Como se fosse uma pessoa que tem um problema de ossos tomar um suplemento de cálcio, digamos assim. Então a gente está dando condições para elas crescerem. Em outras palavras, se eu pegar uma planta que está lá na Nova Caledônia, que faz aquele trabalho maravilhosamente bem, e se colocá-la no Brasil ou na América, nas próximas, pode não dar resultado, porque tem toda uma ambientação diferente lá, toda Com temperatura, certeza. ambiente, tem todo um processo lá que é diferente do nosso aqui. Então, e isso, como você falou, é uma adaptação bem interessante. Você, quer dizer, a provavelmente as plantas que tinham, né? Vamos dar um exemplo, tem plantas que
que não eram típicas do nosso continente, que vinham de outros continentes com temperaturas, com sistemas diferentes, e quando foram plantadas aqui, algumas deram resultado porque ela se adaptou bem ao novo ecossistema. Falei certo agora? Exato. É novo ecossistema. E outras plantas que não deram certo, né? Então, vamos dar o exemplo da, aquela que vem lá da Holanda, as tulipas, tem muita gente que diz, a tulipa vem da Holanda. Não, mas pelo que eu entendi há algum tempo atrás, conversando com uma pessoa que conhece essas plantas, disse que essas que estão aqui já estão adaptadas ao ambiente da nossa classe, porque se tiver que colocar como é na Holanda, né, tá lá. Então, ela já começou a se adaptar, né, essas que nós estamos aqui. Não precisa você estar o tempo todo trazendo, importando da Holanda aquela planta, até porque ela chegaria aqui e por exemplo, aqui no Cega, ou aí mesmo eh, Piracicaba. 15 de Piracicaba, que estou lembrando o nome do time, toda vez. Time. Piracicaba, né? Lembrando de morar em Piracicaba, não vou aguentar algumas horas. Não, tem gente que fala, você tem que colocar gelo no pote d'água, tal, não sei o quê, e ela tem uma duração muito pequena. Mas já existe, segundo eles, estudos dessas plantas, né, que já estão começando a ter condições de produção dentro de um ambiente controlado ainda, né, tem um estudo. Eu acho que isso é importante para contar para as pessoas, e aí as pessoas podem fazer perguntas também, como você está dizendo. Tem vários estudos, e o seu estudo está mais colocado na parte da geoquímica, mas existem pessoas que estão estudando as plantas, né? Que se não me falha a memória, seria um estudo fitotécnico, né? Da fitotecnia, que também vai juntar com o seu estudo, os dois juntos vão chegar um dia e falar, ó, essa planta aqui é boa, ou esse tipo de planta, esse tipo de coisa é boa para absorver nióbio do ambiente, com excesso de nióbio ou ferro e assim por diante. Agora vem a pergunta, vai demorar isso, Yuri? Porque essa é uma grande questão, isso demora? É. É exatamente isso que você falou. Tem estudos diferentes, áreas diferentes que estão sendo concatenadas aí para desenvolver uma coisa, digamos assim, em conjunto, né? Não que as pessoas necessariamente trabalhem juntas, mas a pesquisa delas é utilizada sem sombra de dúvidas. Se vai demorar, é difícil dizer, né? Porque eu acho que assim, a gente não quer, aí eu digo a gente de um modo geral, né? Acho que a gente não quer substituir nada de uma forma muito drástica, né? Porque, por exemplo, a gente nunca vai, não é uma realidade possível a gente parar de desenvolver a mineração como a gente desenvolve e começar a desenvolver ela só com plantas. Não, eu vou minerar único exclusivamente com plantas. Então, assim, isso é um sonho que não existe. O que a gente pode fazer é adaptar todos os nossos processos para que ele tenha o menor impacto possível, né? Então, dentro, né, quando eu comentei que as empresas estão olhando mais para isso, né, uma das coisas é a emissão de carbono. Então, se a gente utiliza plantas e, por exemplo, essas plantas usam esse deslocamento do metal, né, essa extração do metal, e a gente colhe a parte aérea delas, todas as raízes e tudo que ela investiu ali no solo permanece. Então a gente aumenta a quantidade de carbono no solo. Isso por si só já é um impacto positivo, porque a gente emite o carbono em outras atividades, como a gente utilizando um carro, né, uma moto, uma indústria de papel, enfim, todas as nossas atividades, né? Nossa própria respiração emite também, né? Então, é isso. A gente tem que ter um pouco, né, de noção desses impactos e de que a gente não tem assim uma solução que vai substituir 100%, digamos assim, nunca vai ser 100% verde, mas aí a gente consegue
e adaptando o processo para que ele seja menos predatório e mais, digamos assim, mais saudável mesmo. Demorar é uma pergunta, é difícil, né, falar uma expectativa, mas eu acho que esse século a humanidade precisa aprender a fazer isso, porque talvez a gente não tenha muito mais do que 100 anos para que a gente... 100 anos assim, entrando numa questão de mudanças climáticas, né, os relatórios aí do IPCC, que é um órgão das Nações Unidas, enfim, que solta aqueles relatórios de aquecimento global e tudo mais, diz que a gente já está num período aí que, assim, ou a gente toma uma decisão até 2030 e reduz drasticamente as emissões, ou, assim, vai ser irreversível os impactos que a gente vai sofrer. E quem vai sofrer é a gente, a Terra, né? Se tiver ou não tiver a humanidade, o planeta continua existindo até alguma coisa cósmica, nível cósmico acontecer. Mas então é isso, eu diria que assim, existem empresas muito interessadas em desenvolver isso, existe um problema, né, uma dificuldade da ciência andar junto com a indústria, existe pesquisadores que vivem muito na Torre de Marfim, existem empresas que vivem muito em Wall Street só, Uhum. e existem as pessoas que querem andar de mão dada, né? Então a gente precisa, acho que cada vez mais incentivar, né, esse tipo de abordagem e papos como esse, né, onde a gente pode não, por mais que às vezes a gente use e explique processos de uma certa forma que são complicados, né, falar de ciência, falar, enfim, de certos temas parece um certo misticismo, mas a comunicação com o público, né, é muito bom, com a sociedade, né, como a E gente é, está fazendo aqui. e é interessante o que você está falando, porque nós já temos exemplos muito claros dessa situação, né, de falta de conhecimento que a gente tem com relação às coisas. Muita gente fala, não, isso aí é coisa do pessoal alarmista, o pessoal que está fazendo alarme que não está lá. Mas nós temos exemplos muito claros. E um dos exemplos, que inclusive estava um pouco antes da gente conversar aqui, eu estava assistindo um filmezinho que mostrava uma situação gravíssima em vários estados do Brasil que fizeram o seguinte: por conta de, um, de, uma, de ganhar dinheiro, de aumentar o lucro, de ter uma coisa, trouxeram javalis para algumas regiões. E Uhum. esses javalis fugiram. São, e não tem predadores. Eles são grandes, são monstruosos. E eles começaram a se cruzar, inclusive, com os porcos que... E agora, eles, quando um bando de javalis entra numa plantação, ela ela é exterminada. Então, agora elas estão tendo isso, né? Porque eles trouxeram uma coisa que não era do nosso. Assim como também tem alguns peixes também que andaram trazendo aí, porque achavam que dava alguma coisa, colocaram nas nossas represas e alguns rios que estão exterminando com os peixes naturais. Então, um estudo para trazer uma planta ou trazer a natureza, parte dessa natureza para uma nova região, tem que ser feito, né? E que pode demorar. Agora, a única coisa que nós hoje temos que fazer não é ficar, na minha opinião, achando culpados sobre fulano tal. Nós temos que achar, como você disse, de mãos dadas com o pessoal do Wall Street, dizer para eles, olha, vocês vão ganhar muito dinheiro e vão continuar ganhando muito dinheiro. Mas aqui também tem, do outro lado, alguém que vocês vão privilegiar, porque vai ganhar dinheiro com sustentável e com respeito à ecologia, com respeito às coisas, às suas boas práticas. Então, eu fiz uma pergunta provocativa mesmo, quanto tempo? Não dá para a gente definir tempo. Agora, nós temos vários problemas. Aquele peixe black também foi um problema em algumas represas e já em alguns rios, porque ele já saiu, já conseguiu ir para o rio, ele está exterminando com os peixes típicos daquele local.
o javali, o javaporco, que agora estão chamando, eles são extremamente agressivos, e não tem nem cachorro que consegue dar. E é triste a gente ver isso, porque eles vieram e criaram uma estrutura. Só que quando você fala de geologia, a gente olha para as coisas e não tem muito o que ver. Então, não dá para ver, porque esse movimento é muito lento, né, como você disse. É um movimento, né, aquela rocha que tem típica aqui do Brasil, as rochas que são típicas do Brasil, o solo que é típico do Brasil, não surgiu magicamente. Uhum, Milhões e milhões de anos, com né? Tem certeza. a erosão, tem um montão de coisa para formar aquele tipo de solo que vem de um determinado tipo de rocha que levou milhões de anos para chegar nesse ponto, tá? E que nós estamos, infelizmente, em alguns casos, né, contaminando em poucos meses ou poucos anos, né? Existem casos, né? Então, você tem lugares. Não sei se você chegou, eu não sei se você lembra disso, teve uma novela, né? Foi uma novela muito boa, que grandes atores, que mostrava justamente a parte das plantações, logo no início século, século passado, as plantações de café, que o pessoal, para poder fazer as coisas, jogava um monte de adubo, sem nenhum Uhum. conceito, nada, e usava o famoso DDT, né, que era um veneno muito grande, que acabou matando as pessoas também. Né? Então, e tem uma cena do filme, desculpa, do filme, da novela, que o ator principal está ali, azul, né? Porque ele via que jogava, quanto mais jogava, a planta não recuperava, e ele está todo azul e acaba morrendo por infeccionado por conta do DDT. Adianta a gente ficar culpando esse pessoal agora? Não, eles não tinham conhecimento que agora a gente pode ter, né? Que a gente pode simplesmente colocar em prática. Né? Você vê o exemplo que é vivo para o agricultor do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e parte do Paraná, que tem cidades e regiões que eles não sabem mais o que fazer. E a questão é, e agora? Agora eu tenho que eliminar esse processo e pensar que, com isso, também temos um processo de geologia. Né? Que, uma vez eu vi uma história bem interessante, você como geólogo deve conhecer, de que a água que eu estou tomando agora não é nova. Ela tem Uhum. bilhões de anos. Ela foi criada junto com a Terra. Ela não é nova, é bem velhinha. Então, o pessoal, essa aqui é uma água fresca. Não tem nada de fresca aqui. Né? Ela é bem velha, muito mais velha do que a gente possa imaginar. Porque não existe água nova. Essa água que está no universo, que está no nosso universo, aqui, que está na nossa Terra, ela faz esse ciclo, né? Vai para as nuvens, cai, vai para os rios, vai para os reservatórios, sobe, volta. É esse ciclo que a gente tem. É a mesma água de bilhões de anos, sei lá quanto tempo, o tempo de quando foi criado. Yuri, se você pudesse dar uma dica para as pessoas que são leigas no assunto, tá? A respeito desse seu estudo e da importância que tem, o que você poderia dar de uma, duas dicas para essas pessoas? Legal. É, em relação a tudo, né, que eu acho que a gente falou, buscar entender um pouco mais como as coisas funcionam, porque hoje em dia a gente tem acesso a livros, acesso a material online, enfim, hoje em dia a disseminação, por mais que a gente tem muito conteúdo, né, sendo produzido diariamente na internet. Então, eu diria uma dica é buscar, porque existem muitas pessoas muito boas na internet, transmitindo, né, facilitando o aprendizado. Eu acho que, assim como você disse, né, da água,
é até poético, né? A diferença entre nós e um pedaço de rocha, um solo, uma árvore, é simplesmente uma organização geométrica das coisas. Mas é a mesma coisa, né? A gente é feito dos mesmos elementos que estão fora da gente. Então, eu acho que a gente enxergar a gente como parte integrante, né? E não ter essa, talvez essa soberba, essa arrogância da espécie humana, né? De achar que a gente é mais evoluído do que outras coisas, né? Na realidade, nós somos mais responsáveis, né? Mas eu diria isso, né? Tentar entender um pouco mais, né? Tudo que a gente de que a gente depende tem a ver com o solo, né? O solo é um dos maiores bens, um dos maiores recursos naturais, porque sem o solo a gente não consegue fazer absolutamente nada, a gente não consegue plantar. O solo tem função de filtrar a água, de remover os contaminantes, de mineralizar a água que tem, né, a sua própria água mineral. Por quê? Porque ela tem elementos químicos, né, que são interessantes a gente ingerir. E ela tira os poluentes, né, ela serve de meio de crescimento das plantas, enfim, ela tem uma função de regular o clima. O solo é extremamente importante. E de um outro ponto que eu diria que é um ponto mais assim da gente de ativismo, eu diria, usar esse conhecimento para então ver o que, por exemplo, empresas ou a sua prefeitura faz, né, na sua cidade que busque isso, porque a gente tem uma mania, eu diria que talvez a gente, de novo, como espécie humana, de achar que a gente não tem responsabilidade, né? De que não, isso aí é responsabilidade do prefeito, é responsabilidade da empresa, eu não tenho como fazer nada. Então, eu acho que é isso, né? A gente tendo esse conhecimento, a gente pode exigir que as coisas sejam feitas de uma maneira melhor. Porque para quem está muito confortável e está fazendo as mesmas coisas há 100, 200, 300 anos, está tudo certo, né? Mas sempre, né, isso em guerras, isso em mudanças climáticas, em tudo, sempre quem sofre mais são os mais pobres, né? E a gente nunca vai conseguir mudar isso, mudar o jeito que as coisas são feitas, se a gente não tiver essa disseminação, tanto de conhecimento quanto de exigir, né, que as coisas sejam feitas de uma maneira mais saudável, eu diria. Então seria isso, tentar entender um pouco mais, aproveitar hoje que a internet fornece, nossa, infinitas horas de conteúdo bom e ir atrás do que de fato acontece aí ao nosso redor, porque ninguém muda o mundo sozinho, né? Então, é isso, a mudança ela é muito em microesfera do que macroesfera, né? Você mudando a você mesmo, né? Você trabalha e melhora. É Com certeza. uma frase que eu gosto muito, que não é minha, mas a gente fala o seguinte: quanto mais você tem conhecimento, maior a responsabilidade. Ou seja, quanto maior a sua luz, maior a sua sombra também, né? Então a Com gente certeza. começa a crescer e aí começa a atuar. Bom, você vai achar que eu estou aqui falando alguma coisa, mas nós já estamos há quase uma hora conversando e isso está muito legal. Eu sempre faço um convite, né? A hora que você tiver com o doutorado pronto, terminado, e tal, com algumas outras pesquisas, eu vou te convidar novamente aqui, porque a hora do café é sempre assim. Eu já tenho várias pessoas que já. Tem gente que pede, escuta, aquela pessoa lá, eu queria que desse mais, aprofundasse mais. Então, num primeiro momento, Yuri, para mim está satisfeito e dá uma luz para as pessoas procurarem mais, se entenderem um pouco mais a importância do solo. Sabe? A gente fala, solo e água são dois básicos de tudo. Os dois estão lá e nós somos hoje formados pelos mesmos componentes, né? Dos mesmos metais da, da Terra, do universo, de sei lá de quê. Talvez em alguns lugares do universo tem outros tipos de metais que nós não conhecemos. Mas estamos Uhum. aqui e nós temos que preservar esse nosso planeta da melhor forma possível.
Foi um prazer muito grande. Nossa, estou aqui muito contente. Eu gosto de falar que eu tenho, além de amigos como você, a família que a gente tem um carinho muito grande. Quero agradecer você e deixando um convite para o pessoal, né? Que se o café é adoçado ou não, você pode tomar um café, tomar uma água, tudo. Se ele tem informação, você pode dizer que o papo é bom, que é bem gostoso, e foi um papo muito gostoso, né? Eu quero agradecer você, muito obrigado, Yuri, e na próxima vez a gente aprofunda um pouco mais com esses resultados quando você tiver terminado o doutorado. Termina aqui. Uma boa noite para vocês. Na próxima sexta-feira, 19h30, estaremos aqui. Até a próxima Hora do Café. Até mais.